Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências e, como podem ver, mais uma edição fora de portas, uma vez que estamos perante um verão que finalmente iniciou-se como tórrido e não podemos deixar de aproveitar o ambiente externo com estas dinâmicas. E, mais uma vez, agradeço ao Grupo Visabeira Turismo por nos ceder este espaço belíssimo com este enquadramento notável. E hoje temos um convidado extremamente empreendedor. Do meu lado esquerdo temos o Miguel Coelho, é um empreendedor nato com provas dadas ao nível nacional e internacional, é docente também universitário, um impulsionador da inovação no âmbito do empreendedorismo e, para não variar, cá está ele para falar de um evento extremamente inovador, que tem sido bastante notável de norte a sul do país, que se intitula como o Fail Big Summit. E cá está ele para nos falar deste grande evento que tem arrastado, digamos assim, multidões. O Fail Big Summit visa, portanto, em tornar confortável e sábio falar sobre o falhanço e sobre o que correu mal nas nossas tentativas, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Portanto, e ele cá está para nos falar desta visão inovadora e que, por vezes, todos nós tentamos esconder ou tentamos não encará-la como deve ser encarada. Viva, Miguel. Obrigado, Sila. Bem-aja por ter vindo. Eu é que agradeço o convite, claro. Por ter vindo a Viseu, esta cidade belíssima, neste enquadramento fantástico, como já tivemos a oportunidade de falar anteriormente à rúbrica. Miguel, fale-nos desta sua visão inovadora e o que é que tem transmitido a estas pessoas que têm frequentado este evento que se, em torno deste tema tão interessante, que é o falhanço. Sim, Sila, não podia estar mais de acordo com o enquadramento, aquilo que quando começámos a pensar neste tema, um pouco aparentemente contracorrente, não é? Numa altura onde, quer dizer, não só agora, como eu diria que nas gerações anteriores, em muitas gerações, o grande mote é falar sobre o sucesso, é sobre o que corre bem, aquilo que nos permite aparentemente ter sucesso, não é? Os empregos, a carreira e tudo aquilo que aparentemente nós mostramos que corre bem e que temos para mostrar, mas ao mesmo tempo sempre me questionei como é que as pessoas que realmente nós consideramos ícones em várias áreas, música, desporto, artes, empresas, como é que encaram esse tema? E quando começámos a falar com eles, não vou dizer agora nomes, mas estamos a falar de pessoas como o Tim Vieira do Shark Tank, a Isabel Neves, velejadores, desportistas, o que eu achei mais curioso, quando falávamos exatamente sobre fracasso, é que estas pessoas estavam resolvidas com a vida e que têm este sucesso todo, diziam: Miguel, tu não imaginas as toneladas de fracasso que eu posso contar-te para chegar onde estou hoje. Isso deu-me aqui um insight, entre aspas, enfim, quem nos está a acompanhar sabe, provavelmente está a ouvir-nos, se calhar a recordar eles próprios, quem está a ouvir, a recordar alguns falhanços e erros e tentativas e coisas que não correm bem. Primeiro, é a coisa mais natural do mundo e parece que socialmente, e até às vezes em termos de família ou de pessoas mais próximas, parece que temos vergonha, medo e não sabemos como encarar as coisas que correm menos bem. E aquilo que nós resolvemos fazer, foi: e se houvesse um evento para mostrar que afinal o sucesso, aquilo que nós todos procuramos, reparem, eu humildemente gosto também de ter sucesso e de não fracassar já agora, mas e se houvesse um sítio, um espaço, um evento
onde o objetivo fosse exatamente falar sobre isto, sobre o que fracassa, como é que fracassa, o que é que corre mal, porque é que o erro faz parte do sucesso e porque é que às vezes encaramos isto como sendo uma coisa tão penosa e tão difícil de abordar. E, portanto, ao transformarmos o Fail Big Summit num evento não só em termos de grandes palcos, mas também em pequenos eventos de grupo, de empresas e de líderes de equipa, para mostrar que afinal o fracasso faz mesmo parte da maneira como nós temos sucesso. Faz parte do sucesso, sem dúvida, Miguel. Completamente. Então, o ato de falhar é provavelmente a melhor conquista e aprendizagem dos vencedores. Cila, eu diria que é impossível haver um vencedor sem haver dezenas e dezenas de fracassos e tentativas. Talvez aquele que nós consideremos o vencedor, ou as pessoas que nós admiremos, estão tão confortáveis com o fracasso que até querem fracassar, porque sabem que estão ali no limite entre fazer uma coisa que já conhecem e algo que é totalmente novo. Portanto, expõem-se mais, mas cada fracasso, eu acho que a maior parte destas pessoas encara como um enorme sorriso, porque ao fracassar dizer, não era bem por aqui, vamos lá perceber e como é que nós aprendemos o que é que podemos ter de base para o futuro nisto que aparentemente foi um fracasso. Porque eu digo aparentemente porque aquilo que eu também tenho aprendido ao falar com muitas pessoas nesta área que eu considero extremamente bem-sucedidas é que um fracasso é um aparente fracasso. Porque é exatamente quando acontece o fracasso que se abre uma porta escancarada para eu conseguir atravessar aquele caminho que toda a gente considera fácil, mas não é. Vou citar aqui um escritor que toda a gente conhece, pelo menos em Portugal, Pedro Chagas Freitas, autor, curiosamente, de um romance chamado Prometo Falhar. Curiosamente, um livro que vendeu centenas de milhares de exemplares e que agora, recentemente, veio para o cinema com o Prometo Falhar, o filme. E, portanto, é curioso que o título que mais vendeu, de uma pessoa que eu admiro imenso, meu amigo e que tenho acompanhado em termos de carreira, é exatamente Prometo Falhar. Então, o que é que atraiu as pessoas a um livro cujo título é Prometo Falhar? É engraçado que andamos todos a tentar fugir dessa palavra e desse momento e de repente quando alguém resolve virar a mesa e mostrar que afinal o fracasso ou o falhanço faz mesmo parte daquele momento especial, provavelmente temos que o encarar de outra maneira. E faz parte efetivamente de um percurso consistente que promete apresentar um resultado extremamente diferenciador e daí o falhar, porque o falhar obriga-nos a ser ainda melhores e procurarmos alguns atributos e mecanismos para ultrapassar essas falhas Sem e dúvida. tornar essas falhas em grandes oportunidades e torná-las como um valor. Porque quem falha incute neste procedimento ou processo um valor completamente distinto e uma aprendizagem que faz parte de uma evolução, quer profissional, quer pessoal. Já o meu pai dizia, e não posso deixar de referir esta frase, que é quem não erra é porque não trabalha portanto está muito alinhado com este contexto. Deixe-me só dizer, Sila, só uma nota, já que estamos também em contexto de temos grandes referências portuguesas, nomeadamente no futebol, Cristiano Ronaldo, que internacionalmente leva a nossa bandeira. Imaginem se o Ronaldo tivesse medo de falhar e, portanto, no momento não em rematava a baliza. Ou então, como o homem é um exemplo, e é um exemplo, ou então imaginem que quando começam a subiá-lo das bancadas, ele ficava cheio de medo e ia para casa porque tinha medo de falhar, porque aquilo o pressionava. E ele conseguiu, já agora aproveito para dizer aqui para todos e quem nos está a seguir, que provavelmente um dos grandes objetivos que nós temos com o Fail Big Summit é ensinar as pessoas a falhar. Isto parece curioso. Nós não temos aqui uma escola para ensinar as pessoas de repente a serem fracassados. Não. Nós não reunimos nos nossos eventos os fracassados de todo o mundo. Não, também não. Mas descobrimos que ensinar as pessoas a fracassar ou a encarar um falhanço como um processo é talvez aquilo que não existia em lado nenhum. Não se ensina na escola, não se ensina em casa, não se ensina na família, porque queremos todos ter sucesso, mas às vezes nós vamos tão abaixo quando a coisa não corre mal, porque não encaramos a possibilidade de falhar como um ato normal e, portanto, quando ele chega, não sabemos o que é que devemos de fazer. Portanto, um dos objetivos do Fail Big Summit é democratizar o falhanço enquanto um processo normal e natural do ser humano. É a coisa mais natural do mundo.
É aceitar a Aceitar perspectiva. não apenas, já agora, Cília, não de forma passiva, ou seja, ok, falhei e agora, Sim, sim. pronto, É acontece. analisar onde é que Não. falhou e poder melhorar E é nisso. ter um kit, nós chamamos-lhe um kit, um failure kit, o kit do falhanço. Se falhaste, eu vou-te mostrar o que é que tu tens que analisar, como fazer, para realmente pegar nisto, que pode ser um brinde, pode ser um presente do melhor que tu tiveste para poderes progredir. É aquilo que eu acredito profundamente. Muito bem, Miguel, e muito obrigada pela partilha. No entanto, nos eventos, digamos assim, tem dado alguns casos de sucesso, nomeadamente o caso do Steve Jobs, que é fundamentalmente um exemplo a considerar Claro. neste tema, Claro. onde ele, quando no momento da sua vida e do seu percurso, quando é despedido, ele tentou reinventar a sua vida profissional e atualmente é o sucesso mundial. Portanto, este exemplo em concreto pegou nas fragilidades, transformou-as em oportunidades e olhou para os pontos fracos e transformou-os em pontos fortes. Portanto, revisitando tudo aquilo que o Miguel acabou de referenciar, está muito alinhado com estes casos de sucesso, Sem dúvida. que são um exemplo para o evento que tem, Sim. tem estado a promover a nível mundial. O Steve Jobs, como muitos outros casos que nós notamos enquanto referências e sucesso, fazem parte de todas as pessoas que passam por enormes dificuldades, processos de transformação. O Steve não apenas quando foi despedido da sua empresa, aparentemente não há maior fracasso para o empresário do que ser despedido da própria empresa que fundou, mas há aqui mais coisas por trás, porque ele teve, ao nível pessoal, em termos de relação com a família, relação com o pai, tudo aquilo que foi o seu processo de crescimento, a maneira como foi uma espécie de um hippie rejeitado e desajeitado na altura em que estudava, a maneira como ele próprio transformou os seus interesses, as suas visões em algo que era completamente diferente do padrão quando ele começou a trabalhar e a afirmar-se no mundo, é apenas o exemplo de alguém que passou por enormes dificuldades, mas soube nunca perder o fio condutor daquilo que o movia, que é conseguir imprimir ao mundo um legado maior do que ele próprio. E quando nós temos esta capacidade de termos algumas ferramentas interiores para, mesmo com todos os micro e médios falhanços, nunca nos esquecermos que estamos sempre a um passo do macro sucesso, então isto é uma mensagem que transpira para todos nós. A nível individual, Steve Jobs, também mencionamos muito o caso corporativo da Porsche, que curiosamente toda a gente conhece como o ícone maior. Eu ia perguntar A Cília ia de certeza falar já nisto em também. seguida o porquê da Porsche. Muito simples, a Porsche toda a gente encara como um ícone mundial, como marca, como branding e também da indústria automóvel. Neste momento é provavelmente, eu não tenho o número correto nem exato, mas dos dados que tenho estudado, é provavelmente a marca mais rentável de sempre em termos do mundo automóvel. Comemora este ano 2018 70 anos que nasceu, enquanto Porsche, porque já a produção destes automóveis já era um pouquinho anterior, mas é curioso que toda a gente consegue olhar para um Porsche a dizer um símbolo maior de performance e de notoriedade e de luxo e tudo mais, mas poucas pessoas sabem que a Porsche esteve para falir. 1981. Não conseguia produzir carros suficientes para pagar as despesas, produzia menos de 30 mil carros por ano e não tinha uma estrutura produtiva otimizada, e os acionistas da Porsche estavam mesmo para fechar portas, porque iam vender a marca 911 e o que tinha outros concorrentes, até que resolveram fazer uma coisa que era inovadora para a altura, dizer assim, bom, nós falhámos em dezenas de pontos, em vez de mudarmos a página e fingir que nada tinha acontecido, e vem o novo gestor e diz, não, agora vamos fazer uma coisa nova, quem veio, o Sr. Vida King, na altura, aquilo que foi realmente inovador foi ter dito assim, ninguém mexe nos fracassos, ninguém os apaga, ninguém se vai esquecer deles. O que nós vamos fazer, enquanto recuperamos financeiramente algum músculo para podermos manter, é lembrar cada fracasso, olhar para ele demoradamente, quase apaixonadamente e dizer assim, fracasso, ainda bem que tu apareceste, vamos lidar contigo como nunca ninguém tratou
e conseguiram reinventar-se em 2 anos. Já agora, para quem gosta de Porsche, a marca 911, o mítico 911, teve para desaparecer nessa altura. Eles quiseram eliminar os custos excessivos do 911, ainda bem que não o fizeram para quem gosta de carros e da Porsche em particular. E foi exatamente porque conseguiram ter um chamado Failure Plan, plano do fracasso. É que a Porsche, hoje em dia, 70 anos desde o seu nascimento, é a marca mais mítica, ou uma das mais míticas do mundo na altura automóvel. Porquê? Conseguiram encarar um fracasso como uma bênção. E nós continuamos, nós pessoalmente e em termos de equipas, a rejeitar tudo o que venha com a palavra fracasso ou erro ou falhanço. Ninguém quer saber. E eu acho que é um erro, sinceramente. Sem dúvida. Miguel, e de facto o Miguel, e para quem já conhece a sua carreira profissional e também pessoal, sabe que é um grande contador de histórias e aqui conseguiu enaltecer essa sua capacidade apaixonante e esta Eu é que agradeço a particularidade. oportunidade, Sila, Bem-haja nós do convite, claro que só sim. nos acrescenta valor à rubrica Tendências e daí o nosso agradecimento. E referiu aqui a importância da história. Sim. Ou seja, não vamos apagar uma história que fez parte de um percurso uma história menos boa, porque a marca foi e é o que é atualmente, porque essa história permitiu que ela se tornasse o ícone de luxo que é atualmente. Claro, eu acho que ainda dá mais força. Se é verdade nas marcas corporativas, eu também queria provavelmente referir aqui, neste programa, e para quem nos acompanha agora, que isso também é verdade ao nosso nível pessoal. Andamos todos a tentar apagar aquele erro, aquele falhanço, vou dizer aqui, aquele divórcio, aquela separação, aquele fechar da empresa que de repente não tínhamos dinheiro para pagar contas, mas provavelmente foi toda a aprendizagem daquela empresa que não correu bem que nos vai permitir abrir aquela empresa mega bem sucedida e portanto, querer apagar um fracasso é a mesma coisa que querer apagar a nossa própria história. Eu posso tentar evitá-lo e aquilo que se calhar se encaixa muito bem nesta rúbrica de tendências é que existe neste momento uma tendência forte para nós podermos ser muito mais autênticos naquilo que é o nosso percurso, incluindo os fracassos e os erros. Nunca houve uma altura na história, nomeadamente por causa do social media, por causa dos programas de rádio e televisão, estamos todos expostos, e quem julga que passa uma imagem, que corre sempre tudo muito bem, que controla sempre o mundo e o universo e todo o destino e tudo mais, nós sabemos que passa para o outro lado uma mensagem relativamente oca, pouco genuína e pouco autêntica. Muito mais autêntico e poderoso é aquele que diz assim, eu errei. Eu falhei, eu não consegui acertar neste ponto. Eu hoje falhei para com a minha equipa. Provavelmente tem a equipa muito mais na mão do que dizer, não, corremos sempre tudo bem. Portanto, é uma tendência de gestão perceber, volto a dizer, não há aqui a pedagogia do fracasso. Eu não gosto que as pessoas fracassem, ponto. Eu não gosto de fracassar. Eu não gosto que ninguém falhe. Mas há uma coisa que eu sei, é tão certo como estamos aqui hoje a falar aqui os dois, ou como acontece, enfim, na nossa vida, o respirar, o abraçar, o podermos viver, falhar faz parte integral da pessoa que nós somos. Se nós queremos, era como dizer assim, olha, vou fazer o meu plano de vida, e de repente digo assim, epá, estes 5 anos, ou tudo acumulado, tenho aqui 5 anos de fracasso, ou tenho aqui 322 dias onde falhei, quero apagá-los. Se calhar eu não seria nunca a mesma pessoa. E, portanto, encarar um fracasso enquanto uma bênção é talvez, se calhar, aquilo que é mais disruptivo em termos de conceito e que permite que as pessoas percebam que há qualquer coisa de único e diferente em dizer, então se o fracasso não é um fracasso, se calhar um fracasso pode ser uma coisa boa, e é neste momento que no Fail Big Summit, que já fazemos em Portugal, Lisboa, Porto, estamos a ter convites de N cidades, já estamos a ter convites de cidades na Alemanha, Espanha está na lista, temos já marcado Macau em outubro, temos São Paulo, Brasil em março de 2019, estamos a planear algumas coisas, eu não sei bem, isto foi uma pequena loucura, isto apenas começou de uma ideia de, ok, então numa altura onde toda a gente, parece que tudo corre bem, as pessoas têm uma ideia, de repente aparecem 100 mil euros, 1 milhão de euros, e ninguém fala da outra parte, das famílias que são, enfim, que se destroem porque
ao encarar esta parte de muito crescimento, eu não sei equilibrar as relações, vamos encarar isto de frente também. Os problemas de saúde que vêm do aparente crescimento e sucesso das empresas ou dos projetos e que de repente nos esgotam fisicamente e do ponto de vista de saúde, e nós acabamos por ter um mega fracasso, não conseguimos equilibrar o resto, etc, etc. Portanto, há aqui, de facto, alguma coisa que nós achámos, quando começámos a montar isto, que não existia no mercado, que era encarar um fracasso, afinal, como uma coisa que tem muito mais valor do que aparenta. Então, se tem valor, não podes fugir dele. Simples. Miguel, vem já. Já agora, espero que uma das próximas sessões das nossas Executive Masterclasses, porque nós não fazemos apenas eventos grandes, possa ser, quem sabe, aqui em Viseu. Em Viseu, com toda a certeza. Caros ouvintes, espero que tenham ouvido atentamente o nosso convidado, Miguel Coelho, e que não interpretem o falhanço como um preconceito, que o vejam e que o rotulem como uma aprendizagem e que o integrem na vossa história. Não o tentem apagar, porque apagar um falhanço, como o Miguel disse muito bem, vai eliminar um período de nós, logo a nossa história não é verídica e não transmite a veracidade que devemos transmitir no nosso dia-a-dia, não é? Contudo, Miguel, o falhanço está muito associado a questões educacionais, ao espartilho social que a nossa sociedade e os nossos pais, desde muito jovens e família, nos impõem com uma ideia que temos que ser perfeitos. Não podes fracassar, não podes falhar, tem que sempre ser tudo bem. Esse olhar e de não aceitar este falhanço está muito associado com este espartilho que é colocado às crianças desde muito jovens. Sem dúvida. Este vosso evento integra também esta visão para as crianças, para este público mais jovem? Sila, tu estás-me a fazer o que colocou agora é uma coisa muito interessante, que é, será que isto também podia ser para um público mais jovem? Neste momento temos 3 escolas e 2 colégios que diz assim: Miguel, vocês podiam fazer isto no contexto da idade entre os 8, 10 até aos 14 anos, para mostrar que afinal as coisas que não correm tão bem não têm que ser uma pressão excessiva nos miúdos, nas famílias, para não deixar uma marca até psicológica. Atenção, nós nunca entramos na parte psicológica nem psicoanalítica do que é falhar, era completamente longe do nosso propósito. Sim, mas há uma coisa que eu sei. A questão é que nestas fases, digamos assim, e gerações, existe um olhar muito sério no que diz respeito à partilha, digamos, a análise do sucesso e do insucesso. E o que é certo é que estes públicos jovens são muito ingratos e muito, digamos, ferozes no que diz respeito aos comentários, não é? Daí o bullying. O bullying não se trata só do contacto físico, mas também psicológico. Esta pressão psicológica. Eu posso dizer uma coisa, Sila, que eu acho que é interessante. Nos nossos eventos, seja nas masterclasses, que são um pouquinho mais restritas, porque nós não queremos, claramente queremos focar em cada história individual e depois levar as pessoas por 2 momentos ou 3. O primeiro é conseguir fazer com que eles falem a um grupo de pessoas que a maior parte deles não se conhecem, dos seus próprios falhanços ou de uma coisa que não tenha corrido bem, e levá-los a admitir que afinal não é assim tão complicado de encarar isto. Posso dizer que já tivemos pessoas com empresas, com aparentemente negócios bem-sucedidos, com relações sociais bem-sucedidas, e que confessaram em público que um dos grandes fracassos é continuarem a dar ouvidos aos comentários negativos que vêm do pai, da mãe, das pessoas próximas, porque continuam a ficar sensibilizados no seu psicológico quando o pai ou a mãe lhes diz aquilo que estás a fazer não vale nada. São considerados os fatores limitadores. Mas é uma coisa inacreditável. E se nós pensarmos que um adulto cresceu sem nunca ter conseguido encarar de frente aquele momento onde o pai, a mãe ou uma pessoa próxima, afinal,
eles próprios fracassaram ao mostrar àquela criança que se alguma coisa não correu tão bem, afinal era normal, porque é um ponto de partida de uma conversa, de encarar qualquer coisa. No fundo, o deixar experimentar, não é? Os pais às vezes querem que toda a gente seja tão perfeito que nem sequer os deixam experimentar. Não é? Não. É melhor não os deixar, sei lá, rebolar ali na relva porque se podem sujar e é mau. Ou então não podem magoar o joelho. Ou então não podem experimentar um projeto lá em casa porque vão estragar não sei o que ou se podem magoar. Portanto, desse ponto de vista, nós nunca tínhamos pensado nisso. Mas quem sabe, para já não, pode surgir um Fail Big Summit for Kids, não é? Um bocadinho para os miúdos. E já agora aproveito para dizer aqui a quem nos está a ouvir no programa, se por algum motivo eu fracassei ou falhei aqui na transmissão dos meus conhecimentos ou das ideias, faz parte, está bem? Portanto, falhar faz parte. Nós planeámos isto tão ao pormenor que se alguma ideia não passar tão bem, faz parte da emoção de fracassar. Da dinâmica do fracassar. Já agora, eu fracasso todos os dias e adoro, está bem? Faz mesmo parte. E significa também aceita esses Sila, fracassos. significa primeiro que estamos a tentar. Eu adoro aqueles comentários de alguém que aponta o dedo ou que diz que está mal, etc. Mas são no fundo aqueles treinadores de bancada que se divertem a apontar o dedo para as falhas dos outros quando eles não têm a coragem de fazer ou de experimentar. E isto é muito engraçado. Na maior parte das pessoas é ativista de teclado, a dizer aquilo está mal, aquilo devia ser feito, mas não conseguem levantar, desculpem a expressão, o rabo do sofá para fazer alguma coisa de útil e de realmente diferente. E os inovadores têm esta questão. Só são inovadores porque estão disponíveis para fracassar e para falhar. E por isso é que temos coisas novas. Muito bem. Miguel, então esta visão deste evento e deste contexto Sim. Do falhanço, digamos assim, está muito aliado com a competitividade da nossa sociedade atual? Não sei explicar exatamente se é por aí. O que eu sei é que a sociedade atual é muito menos exigente com a necessidade de termos mais experiências. Falo, por exemplo, da relação pai-filho. Na maior parte das famílias há uma tendência para um sobreprotecionismo. Quando tentamos proteger demasiado porque queremos criar as condições ideais e não deixamos que se experimentem várias situações, ambientes, etc., nós podemos, sem querer, atenção, a maior parte dos pais que eu conheço querem o melhor, são os mais bem intencionados. Se alguém que estiver a ouvir e olho para os seus pais também se calhar são as melhores das intenções, mas nem sempre isto resulta. Porquê? Porque também motivado pela hipercompetitividade ou pela sobrecompetitividade, nós queremos que se acerte sempre. E nós sabemos que isso é impossível. E às vezes, para quem tem esta pressão toda, quando verdadeiramente alguma coisa não correu bem, porque tirou a licenciatura perfeita, fez a pós-graduação perfeita, fez o doutoramento perfeito e mesmo assim não encontra emprego, e não encontra o projeto ideal, e não é apaixonado por aquilo que faz, eu digo, falhou tudo. Porquê? Porque estamos atrás das ideias dos outros. Eu fiz aquele curso porque o meu pai queria, eu fiz aquela pós-graduação porque a minha mãe disse que era o melhor, ou porque o meu colega, ou porque a sociedade, e esqueci-me de dizer que a única coisa que realmente é bem pensada e bem articulada é quando ela se encaixa com aquilo que eu verdadeiramente quero. E aí eu tenho a certeza que eu vou falhar muitas vezes, porque ao seguir a minha paixão e aquilo que me motiva, eu tenho a certeza que estou mais exposto a coisas diferentes, novas, mas eu admiro muito esse percurso. Por isso é que eu digo, se alguém está a falhar, eu quero conhecê-lo. Eu quero falar com ele. Contem-me a história desse falhanço. Eu quero perceber porque aquela empresa fracassou. E provavelmente temos um ser humano, quando as coisas realmente têm sentido, muito mais completo, muito mais capaz e muito mais preparado para acertar na próxima vez. Atenção, eu não estou a dizer que é bom falhar, que é bom fracassar, só estou a dizer é que um bom fracasso na altura certa pode ser uma bênção. E, portanto, convido a todos, já agora, aproveito para irem a um dos nossos eventos, Fail Big Summit, evento grande, ou Fail Big Summit Masterclass, que são os dois que estamos ativamente a promover mais, porque vocês vão perceber alguma coisa e os comentários e quem tem acompanhado dizem que não há nada igual. Portanto, talvez tenha sido também o carinho de nós, ao entender que não havia nada que falasse do fracasso desta maneira, também quisemos fazer uma coisa que fosse única e talvez daí, de repente, em Macau se prevêem 3.000 pessoas num palco quando nós acabamos de começar com o conceito. É uma coisa incrível e eu estou com imenso medo de fracassar com os nossos amigos asiáticos. Espero que corra bem. Muito bem, Miguel. E uma vez que falou no Master
Classes, que vem, portanto, este evento Sim. é um evento mais reduzido, Mais direcionado a um grupo mais fechado de pessoas, mais num contexto de formação. Mais num contexto de formação, é exatamente isso. Ou seja, quando nós temos um summit, no fundo o que queremos levar é histórias inspiradoras para palco. Queremos criar uma dinâmica onde as pessoas percebam que aquela pessoa que toda a gente admira ou que o liga a grandes conquistas vai contar em palco não necessariamente os fracassos, mas porque é que aquele fracasso foi tão importante para ele ter sucesso. Vamos fazer algumas conversas tranquilas, normais, com pessoas que toda a gente conhece. Vamos também aceitar ter pequenos toques de pessoas que ninguém conhece e que podem ter a oportunidade para contar em palco os seus fracassos e se calhar alcançarem um novo nível, porque aquilo é tão impressionante para eles que ao libertarem perante aquelas pessoas se transformam como pessoas. Aconteceu no Porto, aconteceu em Lisboa, pessoas que quiseram contar a sua história e que hoje em dia já são exemplos de coragem através do assumir do fracasso. Eu não estava planeado quando nós fizemos este evento, mas já que ele está a acontecer, nós estamos muito entusiasmados, porque se tiver este efeito, pode transformar vidas. Tivemos casos de, vou contar aqui um caso de uma pessoa que admiro muito, que se chama Johnson Semedo, um ex-presidiário, cometeu todo o tipo de crimes que quem nos está a ouvir pode imaginar, desde droga, violência, eu diria bastante forte, portanto, ou seja, tudo aquilo que não é considerado correto socialmente. Atenção que ele também, isto é um preço que ele teve que pagar, uma condição social menos boa, origem nas ex-colónias, um enquadramento provavelmente e motivação que o levaram a passar por esse caminho, mas neste momento, passado 3 anos que ele foi liberto, ele neste momento está a dedicar toda a sua energia a explicar aos miúdos, se calhar também em bairros complicados pelo país. Transmitir a sua história. Não só transmitir a sua história, como mostrar que, afinal, aquele caminho que aparentemente é fácil, é tudo menos fácil. E neste momento tem 174 crianças ao cargo dele, que ele está a educar como cidadãos, está-lhes a ensinar valores, princípios. Alguns deles não queriam saber da escola, alguns deles eram completamente alienados socialmente. Passado 3 anos deste programa, neste momento, ainda há pouco tempo o Johnson me contou que há crianças a tirar 19 valores em estágios, alguns deles bem integrados já em cursos profissionais, alguns deles já a conseguir pagar a universidade, e apenas para dizer isto, o Johnson neste momento é tão forte enquanto mensagem que pela primeira vez uma equipa de um bairro desfavorecido foi campeã no seu escalão em futsal. E neste momento nós estamos a ajudar, porque o Johnson teve o palco com o Fail Big Summit, a que consigamos angariar alguns valores, não há nada de especial, penso que são 4.000 euros, 5.000 euros, para que o Johnson possa inscrever estes miúdos, porque ele está a ser vítima deste sucesso todo e agora ele não tinha previsto que se os miúdos subissem de escalão, tinha que os inscrever na Federação Portuguesa de Futebol no novo escalão. Portanto, vamos aproveitar o palco do Fail Big Summit não apenas para mostrar histórias e contar histórias, mas para fazer a diferença. E se nós conseguimos este objetivo, e eu quero transmitir a quem nos está a ouvir, à altura que nos está a ouvir, que é possível que já tenhamos pelo menos metade dessa verba assegurada, só porque houve um participante da Masterclass que gostou tanto destas histórias e eu quero intervir, eu quero contribuir. Portanto, o Fail Big Summit não é apenas para contar histórias ou para mostrar casos, é para fazer a diferença. E aqui em Portugal, lá fora, no Porto tivemos 37 nacionalidades na Exponor, esgotámos um dos pavilhões da Exponor com este evento, que era meramente uma curiosidade, portanto estou muito feliz com esta adesão, mas também sei da responsabilidade que nós temos em continuar a trazer mais histórias e mostrar que afinal o fracasso pode ser uma coisa boa. Que eu acho que mentalmente, eu acho que isto deixa muita gente muito curiosa a dizer, mas Miguel, o que é isso que andas para aí a explicar? Afinal é bom fracassar? Eu digo, não, fracassar não é necessariamente bom, mas é tão interessante analisá-lo, olhar para, não, para esse atributo e que não metas, transformá-lo. não, Cília, o que eu digo a toda a gente é, fracassaste, não metas isto já debaixo do tapete ou metas na gaveta, a tentar fugir rapidamente, não faças isso. Pondera um bocadinho, porque é que, se calhar até pode ser tua responsabilidade, não é do mundo, não é do teu marido, da tua mulher, do teu colega de trabalho, do teu patrão, quem sabe tu tens um bocadinho de culpa aí e analisa lá, se calhar esse fracasso bem analisado pode ser muito útil para o futuro. Muito bem, Miguel. Caros ouvintes, e como podem ver, o nosso Miguel Coelho integra uma paixão inigualável, não só ao nível deste evento, deste conceito, mas abraça uma perspectiva de cidadania e também trabalha nessa ótica de ajudar, como foi referenciado, jovens num contexto desfavorável, em que basta por vezes olharem para um ícone
e sentirem-se motivados e fazerem a diferença na sociedade, e ele também está a trabalhar neste sentido. Infelizmente o tempo pregou-nos aqui uma partida, nós viemos atrás era o do fracasso sol, que eu queria era hoje. O fracasso. Espetacular. A sério, está mesmo a chover. Verdade. Não senti ainda. Estou tão entusiasmado com a entrevista. Pouco, a sério? A ficar as nuvens um pouco carregadas e com algumas pingas. No entanto, vamos assim rapidamente falar da tendência efetivamente deste evento e desta temática que todos nós tenta meter por baixo do tapete, tal como o Miguel referiu. Então, Cila, só para completar, um dos meus grandes objetivos pessoais é até ao final deste ano levar este evento às empresas. E é talvez um dos grandes desafios que nós temos, porque ninguém numa empresa quer admitir, primeiro, que fracassa, segundo, nunca pensou em poder fracassar melhor, terceiro, não sabe como é que há de transmitir isto enquanto valores para a sua própria equipa. Mas eu deixo esta nota e esta dica. No dia em que o líder de uma equipa, um responsável de uma empresa, entender, primeiro, que fracassar é a coisa mais natural do mundo, porque lida não com robôs, mas lida com seres humanos. Segundo, que um fracasso, na altura certa, pode ser uma bênção em termos de inovação e que a inovação só se faz no limite da competência. Portanto, se eu quero inovar, eu tenho que passar para além daquilo que eu sei. Portanto, eu vou falhar necessariamente. Eu tenho que saber como é que eu lido com o fracasso quando ele vem. Terceiro, como é que um líder de uma equipa trata um colaborador ou alguém da equipa que falhou, que errou. Faz uma diferença brutal na maneira como essa empresa vai crescer. Portanto, neste momento, e quero dizer também com um enorme agrado da minha parte, estamos a receber muitos convites de empresas e já temos marcações até janeiro de 2019 para fazermos alguns workshops e algumas masterclasses dentro das próprias empresas, não para falar apenas do tema, mas para o aplicar em casos concretos. Vou dar um exemplo, uma grande empresa de engenharia portuguesa que me pediu, Miguel, vamos falar sobre como é que nós estamos a fracassar, não na engenharia, mas na abordagem comercial que nós temos. Ou outra grande empresa na área de imobiliária, tem milhares e milhares de pessoas, querem que este tema os vai ajudar a ser melhores comerciais, melhores gestores de pessoas. Portanto, eu estou completamente doido. Como é que este tema que toda a gente rejeita ou aparentemente rejeitava pode passar a ser um bom tema para nós abordarmos os temas normais de uma forma totalmente diferente. E, portanto, é isso que... Tudo muito correndo bem, mas se fracassar também estamos cá na mesma, porque como o tema é fracasso, eu vou fracassar muitas vezes e por cada fracasso eu vou dizer excelente. Estamos exatamente no limite entre aquilo que sabemos e que vamos fazer. Miguel, bem-aja por esta partilha inovadora e no âmbito do empreendedorismo tão claramente. E vamos ver se ela já agora, assim que viemos a Viseu, está completamente convidada, e mais a rádio e mais os convidados, para fazermos aqui uma coisa também muito especial. Será uma honra. Quem sabe até fazemos em direto, podermos aqui uma cobertura e integrar essas dinâmicas com o Miguel, como sabe, que, sim. Que gostamos imenso de si e já é um convidado da nossa casa e que faz parte da casa. Obrigado, Silvia. Caros ouvintes, mais uma vez, bem-aja por estarem aí desse lado a acompanharem a rúbrica Tendências e já sabe, acompanhem sempre a nossa componente não só da FM, via rádio, mas também via digital, através da nossa página da RCI, da RCS e das redes sociais. E também não se esqueçam que quem não tiver a oportunidade de ouvir a rádio online por o computador, poderá fazê-lo através do aplicativo móvel. Portanto, acompanhem-nos sempre e já sabem que as tendências têm sempre um tema direcionado às novas tendências de mercado para lhe apresentar. Bem-aja e até sexta. Esta rádio é um espetáculo, pá. A sério. Até chove em direto e tudo, pá, é impressionante.